Olá Brasil, boa noite. O assunto hoje é startups e fintechs. Como investir em startups e fintechs e vai falar para vocês aqui um especialista no assunto, o Magno Cipaúba, que ele é inclusive é autor desse livro aqui, Como Vencer na Crise e Aumentar Seus Lucros. E ele é membro do Conselho Consultivo da Harvard Business Review. Então ele entende muito de startups. Ele já está pedindo para entrar rapidamente. O Eu já aceitei aqui o convite dele, então ele já vai entrar falando de startups. Eu vejo muita gente se confundindo com esse investimento. Boa noite, Magno, tudo bem? Oi, Rafa, tudo bem? Boa noite. Bom demais falar com você. Obrigado aí por aceitar esse convite. Numa quinta-feira, feriado, né? Mas eu estou até percebendo que depois da pandemia, todo dia é dia, né? A gente está em casa mesmo. É verdade. Obrigado pelo convite, viu? Obrigado mesmo. Sempre bom estar falando com você aí, para a gente estar batendo esse papo que é extremamente importante, né? É um assunto muito em voga, né, Rafa? Muito em E eu voga. acredito que hoje a gente vai contribuir bem. Eu Você acredito que está também. entrando aí na nossa live, né? Pode compartilhar, chama algumas pessoas também para poder participar, porque é muito importante, né? Nós estamos falando da economia, não apenas do nosso país, né? Falando da economia do mundo. Então são dois assuntos aí bem interessantes e de muita importância e de grande valia. Exatamente. E um dos motivos que me fizeram te procurar para você fazer essa live para a gente é que eu tenho falado com investidores do Brasil inteiro e as pessoas têm esse costume de me perguntar sobre investimentos. Magno, eu recebo cada proposta de investimento de alguém recebendo convites para investir em startups e fintechs e quando eu vejo, dá vontade de chorar, sabe? Sabe aquele negócio armado para ser uma pirâmide, para ser uma falcatrua que vai captar dinheiro das pessoas e a galera vai quebrar e vai fugir com dinheiro? Sabe? Eu vejo muito, 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 muito isso. Então, as pessoas têm... E isso é até um risco que a gente corre, porque ele é um segmento excepcional, e você vai explicar mais por quê, como cresceu, como que está isso no mundo hoje. E as pessoas que caem em uma falcatrua, ela acaba evitando de fazer um investimento sensacional, porque foram enganadas por pessoas equivocadas, né? Por pessoas que estão até mal intencionadas, na verdade. Então, como a gente tem aqui um limite de tempo aqui no Instagram, eu queria que você condensasse muito e levasse um pouco da tua expertise para auxiliar as pessoas que são investidoras, que querem investir em startups, porque a gente sabe que muitas startups multiplicaram muitas vezes o capital dos investidores, né? Mas como não cair numa startup que seja enganosa, que seja uma falcatrua de verdade. Tá? E, Sim. pessoal, muito obrigado. Antes de passar a palavra para o Magno, que a gente tem um roteiro aqui, pode mandar sua pergunta. O Magno é realmente uma autoridade no assunto, é um amigo meu, uma pessoa que eu tenho o maior valor por ele. A gente é parceiro, inclusive. Ele vai explicar daqui a pouco aonde e como. E ele também, estava falando para vocês, autor desse livro aqui, né, Como Vencer na Crise e Aumentar Seus Lucros. Ele não é nada mais, nada menos do que membro do Conselho Consultivo da Harvard Business Review. Então, vocês estão falando com um especialista de verdade. Magno, por favor, vamos Obrigado. começar aí falar sobre startups, fintechs e como a gente pode investir e aproveitar esse crescimento a nosso favor. Muito bem, Rafa, é exatamente isso, né? O momento é de esclarecimento, você falou bem, é claro que existe sempre o outro lado da moeda, né? Em todas as áreas, né? Existem bons juízes e maus juízes, bons médicos e maus médicos, enfim, existe sempre o outro lado. E também dentro desse universo que nós chamamos de startup e fintechs, também existem os mal intencionados, né? É uma grande realidade. O que que a gente avalia? Primeiro vamos trazer talvez aí um contexto, né, rapidamente sobre startup e fintech. Startup é um termo originário do inglês. Nós estamos falando aí mesmo é um processo de iniciar vamos considerar um projeto. Então é meio que é o início de um projeto, né? Quando nós estamos falando de startup, nós estamos falando de início de um projeto. Mas num sentido um pouco voltado para a área corporativa, quando a gente fala de startup, a gente está falando de uma empresa nascente que tem
uma estrutura tecnológica por trás, com relativamente um custo-benefício agradável, ou seja, ela não precisa de grandes volumes de investimento para iniciar uma certa operação, né? São startup e fintech, não precisa, e cumpre um propósito. Ela se vale da tecnologia para atender o usuário, para atender o cliente. Há um conceito que as pessoas falam assim, são empresas tecnológicas, né, startups, enfim, são empresas muito tecnológicas. Então fica em evidência que o foco está na tecnologia. Não. Se você, por exemplo, deixa eu dar um exemplo do nosso sistema financeiro, ou os bancos tradicionais que nós temos aqui. A tecnologia que eles utilizam é fora da realidade. É referência no mundo o nosso sistema financeiro bancário. Né? Mas quando a gente fala, por exemplo, de tecnologia com o sistema tradicional financeiro, eles se valem da tecnologia para criar produtos. O foco não está no usuário. O foco está, vamos investir grandes volumes de recursos para criar produtos para empurrar para a gente. Certo. Se eu vou gostar ou você vai gostar, o problema é seu. Empurrar. Então, está aí o propósito. A tecnologia para a criação de produtos. A startup e uma fintech, ela se vale da tecnologia para cumprir um desejo que nós temos, sabe? Ou um problema que uma certa comunidade esteja sofrendo, e ela vai lá, então, né, desenvolve uma determinada tecnologia para acabar com resolver esse problema ou trazer um anseio de uma determinada comunidade ou população. Então, a tecnologia, a startup, ela prioriza o usuário. Né? Essas empresas nascentes, ela prioriza o usuário. Não é propriamente a tecnologia com foco em atender a demanda de um CEO de uma empresa, entendeu? O cara quer porque quer, não vai ter que fazer acontecer. Se o usuário vai gostar, se nós vamos atender bem, vamos receber de bom grado, não é problema. Né? Então, startup e fintech, ela funciona na contramão, vamos considerar. E startup são empresas nascentes. E qual que é a diferença de uma startup para uma fintech? A fintech, ela é dividida em duas palavras. Nós chamamos de financial technology, ou seja, empresas financeiras também nascentes. Mas o foco da fintech é finanças. E a startup, ela pode entrar ela passeia em todas as áreas. E a fintech não. E quando nós estamos falando de sistema financeiro, aí sim a gente parte para uma regulamentação, né, dos órgãos competentes. Então não é tão simples assim como startup. Porque as propostas de análise de investimento em startups que eu já vi, e como eu sei que você é proprietário de uma fintech, que nós somos inclusive parceiros, depois a gente explica mais sobre isso. Quando eu vejo algumas propostas, cara, quando você me mostrou a sua proposta, no caso da fintech, tem toda um protocolo de legislação no Banco Central, um cronograma que não é fácil de se cumprir. E você, para o investidor, você já mostrou tudo isso. Como que está no Banco Central, nos órgãos reguladores, como que é a documentação para você realmente fazer parte de um negócio desse. Você pode desmistificar um pouquinho mais sobre isso? Como que, se alguém for pegar uma proposta de investimento numa fintech, e o que ela tem que observar para fazer? Bom, pelo menos está de acordo com as normas do SPB, do Sistema Brasileiro de Pagamento, está protocolado no Banco Central. Como é que é esse protocolo todo? Bom, quando você vai investir numa fintech, esses são os primeiros passos que a gente precisa observar antes de iniciar o nosso investimento, né? Falando nós como investidores aí. Então, a gente observa o quê? É uma fintech? Opa, caiu aqui. É uma fintech? É uma fintech. Então, ela precisa estar dentro de toda a regulamentação. A fintech, ela responde ao Banco Central, né, a Comissão de Valores Imobiliário, né, que é a Polícia Federal do Sistema Financeiro. E também tem algumas fintechs que ela também responde ao sistema de pagamentos brasileiro. Então, são órgãos, autarquias, que estão intimamente ligados a regulamentação do sistema financeiro tradicional. Isso é desde 1964, né? A lei que regula todo o sistema financeiro nacional. Né? Se eu não me engano, lei 4.595. Acredito que seja essa lei aí.
Deixa eu só pedir pro pessoal aqui, dá um joinha, se você está gostando aí, dá um joinha aqui, um coraçãozinho pra gente. A gente está trazendo com muito carinho para você esse assunto, que é muito importante. E clica no aviãozinho também para convidar mais pessoas, duas, de que mais pessoas tenham esse conhecimento. Eu acho que a lei, eu trabalhei, como eu trabalho no sistema financeiro, né, a lei é muito rigorosa, os órgãos, as autarquias são muito rigorosas, e isso já dá, se a pessoa pelo menos tentar entrar numa fintech, receber uma proposta, perguntar como que está esse protocolo dentro do Banco Central, já é um caminho para elas evitar um investimento mal feito que vai causar ruína. O que a gente orienta, Rafa, antes de você iniciar? Bom, a empresa ela precisa estar regulamentada, né? Primeiro passo é esse aí. Vamos partir, por exemplo, para a nossa fintech, que é a EBW Bank, né? Que ela tá entrando como um banco digital e tem o seu primeiro produto, meio de pagamento físico e no e-commerce também, né? Por meio da Passou Ganhou. Primeira coisa, tá dentro da lei. Tá dentro da lei, a documentação tá certinha, tá tudo ok? Ótimo, porque uma fintech entrando dentro de uma estrutura, de um projeto desse, é louvável. Com certeza, a gente entende que se tiver por trás uma administração competente, possivelmente os riscos podem diminuir. A gente consegue diminuir os riscos de dar errado, entendeu? Então, concomitante, quando você vai avaliar para investir numa fintech, sabe o que as pessoas, os especialistas, os grandes investidores, eles querem saber primeiro? Não é a ideia, Rafael. O que eles querem saber é quem são os líderes. Foi feita uma pesquisa com grandes empresas de investimentos e perguntaram para esses grandes investidores assim, o que vocês observam em primeiro ponto quando vocês vão iniciar um investimento em uma empresa que vocês não conhecem? Primeira coisa, quem são os líderes? De todas as empresas pesquisadas, eles querem primeiro saber quem vai administrar o nosso dinheiro. Isso não é a ideia. Porque hoje nós temos assim, sempre muita ideia, muita oportunidade, é muita coisa bacana, muitas ideias explodem, mas não é questão da ideia, do projeto sensacional. Não, é questão de quem é que está no projeto. Você entendeu, Rafael? Entendi. Ou seja, quem está na administração. Esse é o ponto principal, não é a ideia. Quem é a equipe. Você me lembrou que agora nessa quarentena eu já reli vários livros, e um dos livros que eu reli na quarentena foi aquele do Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer. O primeiro tema que ele fala é que as empresas feitas para vencer, ela primeiro escolhe os líderes antes de escolher o que ela vai fazer. Sabe? Então está totalmente coerente com o que você acabou de falar. Então, você saber quem que é a equipe que está por trás, o background das pessoas, é essencial. Então, e as pessoas não perguntam, né? Recebem a proposta, olha, está aqui uma fintech, um banco Pink Bank, sei lá, algumas coisas que vão estar aparecendo aí, e a pessoa não sabe nem quem é o manager, né? Quem que são as pessoas que estão por trás daquele projeto. Exatamente. Então, a primeira coisa é essa. Tá. Você falou no começo também que de grandes números, grandes valores, e que a fintech e a startup ela caminha no sentido de começar com pouco. E aí eu queria perguntar duas coisas. Então, o capital inicial, o volume inicial, não é uma barreira de entrada para uma fintech? E quais são as barreiras de entrada iniciais de uma fintech? Bom, as barreiras, primeiro, dependendo do seu projeto, de onde você vai atuar, igual aqui, vamos partir para dar um exemplo da EBW Bank, né? Nosso banco digital, que a gente também está iniciando as nossas operações, o projeto nosso. Se a gente vai atuar dentro de um mercado gigantesco, que é um mercado de meio de pagamento, então a gente está falando de um volume de transação só Brasil de 1 trilhão e 800 bilhões de transações em maquininha. Esse é o nosso mercado. As máquinas nós compramos em dólar, então a cotação é em dólar. Então uma máquina, por exemplo, ela já não é barata. Você tem uma ideia, é necessário sim você ter um nível de investimento alto, né? Nessa nossa área é importante você ter um grupo de investidores que possam segurar e manter esse esteio, essa base. Você precisa de investimentos
para iniciar o seu projeto de expansão. Então, no nosso caso, como o mercado ele é gigantesco, a gente precisa sim. Agora, tem outras não. Tem outras fintechs que a barreira de entrada talvez seja talvez um corpo gerencial nível A, entendeu? Vocês são pessoas muito novas que não têm uma experiência, a equipe não é nível 5 lá, como empresas feitas para vencer, né? O gestor não é nível 5. Então, nesse caso, talvez seja uma dificuldade para poder criar atração, porque a gente vê muita empresa nascente, muita startup e fintech nascente, e quando você vai ver as pessoas que estão com a ideia, são pessoas jovens, que têm pouca experiência no mercado corporativo, Rafael. Então, isso dificulta. A gente até aconselha, né? O jovem ele tem as ideias, tem tudo mais, mas é importante colocar gente grande dentro da operação, ou seja, gente experimentada. Igual no nosso caso, bom, eu tenho 20 anos de experiência dentro da minha área, mas nós temos uma equipe, um corpo gerencial nível A, pessoas que têm 30 anos de experiência no mercado. 30 anos de experiência, né? Pessoas de compliance, gente compliance jurídico, gente que tem uma experiência internacional dentro do sistema financeiro, o gerente sênior, né, dentro da área de TI, né? Que é importante ter uma base tecnológica para isso. Então, assim, a gente não abre mão aqui pela EBW Bank dos cargos, dos principais cargos executivos, sejam pessoas de nível A do alto escalão, né? Uma equipe que tem uma experiência de muitos anos dentro do mercado. Aí sim, concomitante, a gente vai trazendo gente nova, né? Sangue novo também, porque as ideias elas são importantes e é importante também você mesclar, né? Senior com gente nova, com os que nós chamamos dos neófitos, né? As pessoas que estão começando a sua carreira. As ideias também são boas dessas pessoas, mas precisa também de uma galera gerencial, de sênior, que possa também cuidar desses novos entrantes, dos novatos que estão dentro do corpo. Então é muito importante. A barreira de entrada, eu diria para você, que talvez a principal é falta de experiência dentro do seu mercado. Tem a ideia, mas não é a ideia. Sabe por quê? A gente fala que o mais importante não é a ideia, é a execução da ideia. Por que muitas startups elas não conseguem, elas não conseguem, eu estou falando do primeiro ano, eu estou falando de 10, 9 não conseguem passar dos primeiros 12 meses, entendeu? Por quê? Porque é só ideia. Então, é uma equipe de gente neófita que está ali trabalhando na ideia. Não tem corpo gerencial para fazer o negócio acontecer, execução, entendeu, Rafa? Então, há uma certa dificuldade e é importante, por exemplo, quando a gente for investir numa fintech ou numa startup, de fato, eu quero saber o histórico de quem está na linha de frente, ou seja, os heads da empresa. A chefia, quem são? Me dá o histórico, porque o que a gente vê hoje é muita gente tentando defender o novo pelo novo, tentando se aproveitar de um cenário no qual nós estamos, e aí cheio de ideias, faz uma apresentação bonita, né? Um business plan lindo. Parece que o business plan é tão perfeito que parece que vai mandar um foguete para a Lua. É impressionante. E complexo, né? Exatamente. E eu falo que o business plan não é o segredo do negócio. Sabe, assim, o projeto, às vezes o planejamento, ele se torna obsoleto a partir do momento que ele sai da impressora. Então, o segredo não está no perfeito planejamento, sabe? Não, tá na experiência de quem vai estar tocando esse negócio e na execução do projeto. Então, isso é muito importante enfatizar. Quando você for investir em uma startup ou numa fintech, vai para o histórico de quem está no comando da empresa. Aí você vai pesquisar sobre essa pessoa, quantos anos de mercado, bagagem, experiência. Então, assim, há uma equipe gerencial formatada por trás, tem bagagem, então isso já é muito importante. Aí depois, qual que é o projeto? Pô, o projeto é esse daqui, legal. Muito bem, então nós temos aí uma equipe já com uma bagagem muito boa para poder tocar, gente grande, né? Equipe gerencial nível A, que a gente chama. O projeto é bacana, dá para, poxa, e é escalável? Terceiro ponto, é escalável. E geralmente, quando a gente abre uma startup ou uma fintech, é para o negócio alcançar patamares gigantescos. Pode falar, Rafa. O escalável é outro assunto importante que a gente vai falar agora.
Mas antes disso, só queria, então, assim, ressaltar, fixar esse ponto do manager, do board, né, da equipe que vai gerir. Inclusive, não sei se você já ouviu, mas por algum motivo, a gente começou a ter uma visão de quem tem startups são os jovens, né? O garoto novo está na faculdade e faz uma startup. Muita gente tem essa visão, né? E estatística lá do Vale do Silício, que eu já estudei um pouco sobre isso também, inclusive depois que eu comecei a falar com você, mostra que as startups e fintechs que dão mais certo, ele tem lá os seus fundadores têm entre 45 e 60 anos de idade. São pessoas carimbadas que já apanharam pra caramba. Aí o pessoal tem a ideia de que a molecada vai criar uma startup que vai ficar bilionário. Não é assim. O cara tem que ser carimbado, né? E você tem uma equipe aí por trás de pessoas com milhares de horas de experiência em sistema financeiro e gestão empresarial, etc. Então, para fechar esse assunto, vou investir na startup. Uma das primeiras coisas que eu posso pedir para quem está me oferecendo, a proposta, vem cá, me dá aqui o currículo das pessoas que estão à frente do projeto. Exatamente. Eu quero conhecer as pessoas que estão à frente do projeto, onde que ela já teve sucesso. E eu fazia muita entrevista quando trabalhava em fundo de pensão grande, que eu ia contratar gestores para fazer uma gestão de dinheiro para o fundo de pensão. Então, eu perguntava, é justamente isso, não era a instituição que ele estava. Eu quero o currículo das pessoas para saber quais foram as vitórias e, principalmente, quais foram as derrotas. E, às vezes, você escolhe uma pessoa pelas derrotas que ela já teve, sabe? Exatamente. Para isso. Exatamente. Exatamente. É uma coisa nova. E aí, agora a gente vai passar, então, para essa questão. Poxa, recebi a proposta de uma startup. Eu vou verificar o board, quem é o CEO, o currículo deles, aonde já deram sucesso, aonde já deram fracasso. As pessoas entram aqui para entrar na startup é totalmente do zero. Não, as pessoas têm história, né? Exatamente. Tem que se prender nisso. E aí, depois disso, você tem que ver que é um produto que ele vai ter uma alta aceitação e ele é escalável facilmente, que é o tema que você ia passar agora. A escalabilidade do produto. Escalabilidade. É exatamente isso. Então, o ponto importante nisso bom, às vezes a gente recebe alguns projetos de fintechs, de startups, e a gente percebe, poxa, não tem como escalar, né? E o projeto de startup é exatamente para isso. É para alcançar, ter um longo alcance, e a escalabilidade é o quê? Altas taxas de crescimento ao longo dos anos. Quando a gente está falando de escalabilidade, o entendimento claro, prático altas taxas de crescimento ao longo dos anos. Ou seja, dá para crescer 30, 50, dá para dobrar de tamanho em um ano, triplicar. Você vê isso como no Nubank, né? Um ano, se eu não me engano, 2018, estava com 6 milhões de usuários, né? De clientes. Chegou em 2019 para 2020 agora com 25 milhões. Caralho, assim, multiplicou muitas vezes. 25 milhões, é fora da realidade. Assim, isso é escalabilidade, né? Então, quando a gente está num projeto, eu quero saber, tem longo alcance? E muito mais do que isso, é um projeto que vai ficar para o futuro, ou seja, esse projeto, ele se adequa à modernidade, aos avanços tecnológicos, né? Ao que está acontecendo no mundo, à inovação, à modernidade, enfim. Ele cumpre, ele está dentro dessa perspectiva da quarta revolução, beleza, está, né? Revolução tecnológica, né? Nós estamos falando de IoT, né? Inteligência artificial, então tudo, a internet das coisas, né? Então, assim, o que a gente quer? Esse projeto é um projeto que ele tem risco dele se tornar obsoleto no médio prazo? Então, eu quero saber. Não tem, porque é um projeto que realmente ele vai atender a nova exigência do mercado mundial. Ok, isso então traz um sentido mais, traz esse sentido, agora eu quero entender, realmente ele é escalável? É escalável, beleza. Ele é um projeto que vai ficar para o longo prazo, não é imediatista? Então, ótimo. Essas questões, tudo a gente avalia antes, por exemplo, no EBW Bank.
Aqui, a gente entende que, poxa, será que a gente vai, vamos entrar no mercado apenas para ser mais uma maquininha, né? Poxa, tem tanta maquininha aí dentro do mercado, tem máquina vermelha, máquina verde, máquina azul, máquina roxa, é cheio de maquininha dentro do mercado. Aí chega um cliente que é taxa zero, outro dá -2, outro dá a máquina para você ter operar dentro do teu comércio, enfim. Nós vamos entrar de um mercado como esse, mas é necessário ter diferenciais. A gente sabe que não é dando taxa zero para o nosso cliente na ponta, dando uma maquininha com taxa zero, com desconto, ou seja lá o que for, que ele vai conseguir se sustentar. O empreendedor, tem muito empreendedor falindo que teve taxa zero. Ou taxa 1, taxa 2, ele está falido. A máquina está lá empoeirada, o comércio está fechado, não é taxa zero. É sobre crescimento do nosso empreendedor. Então, a EBW Bank, ela se vale da nossa força, né, de mercado, de poder entender o que aquele empreendedor, as dores daquele empreendedor, e a nossa máquina ali é apenas uma desculpa para a gente entender o comércio, participar do projeto dele, trazer orientações, por exemplo, no portal da EBW Bank, o nosso cliente ele tem o portal do empreendedor, onde ele tem educação financeira, né? Onde ele tem palestras, onde ele tem vídeos educativos, né, sobre finanças, fluxo de caixa, sobre estratégia de mercado, sobre capacitação de equipe. Você entende? Então, hoje, eu até hoje eu não conheço um banco digital que esteja voltado para o empreendedor com essa característica, com essa bagagem, né, de assistir o empreendedor de fato. Não adianta liberar um empréstimo para esse empreendedor que ele precisa de recurso, precisa de capital de giro, mas se ele não aplicar bem esse recurso, daqui a pouco ele vai pedir um novo empréstimo, daqui a pouco ele vai pedir um outro empréstimo, daqui a pouco ele está todo endividado, e às vezes não é a questão do empréstimo, é a questão desse, será que ele está aplicando bem esse dinheiro que nós estamos emprestando para ele? Não, talvez não. Então vamos reajustar, vamos emprestar o dinheiro, mas vamos trazer uma estratégia por trás, sabe, para ele poder aplicar bem essa grana. E isso é que a EBW Bank ela vai começar a fazer esse ano, sabe? De estar lá com o empreendedor. Perfeito, legal. Só para me reforçar, algumas pessoas entraram agora, nós estamos falando de startups e fintechs, com um foco que muitas pessoas recebem propostas para investir em startups e fintechs, e eu vejo que essas propostas são verdadeiras falcatruas e pirâmides financeiras. O Magno, ele é especializado, ele é, como eu falei no começo, é membro do Conselho Consultivo da Harvard Business Review, ele tem startup fintech e está desmistificando. Se você pretende investir numa fintech, numa startup, o que você deve, as prerrogativas, você tem que olhar antes para poder aceitar esse tipo de investimento. Magno, aí esse assunto que você estava falando agora da escalabilidade. Então, às vezes, quando é uma startup comum, ela tem um produto que vai ser escalável, um serviço. No caso específico de uma fintech, eu posso imaginar, se você deu o caso da Nubank, que ela tinha 6 milhões de usuários, de repente pulou para quase 30 milhões. Então, a questão da escalabilidade, no caso da fintech, seria ver se a empresa tem sistemas, equipamentos suficientes para que, se houver uma escalada do produto dela, do serviço, ela vai conseguir atender. Porque a ideia pode ser ótima, o board da empresa pode ser legal, é escalável e a empresa não tem a estrutura para receber essa multidão de pessoas que podem vir. Exatamente. Por exemplo, na EBW Bank, na nossa fintech, o que nós fizemos? Colocamos a primeira fase dividida em 4 etapas. A primeira etapa, que era a etapa da homologação, da gente ter autorização para funcionar, né? A primeira coisa. Exato. Segunda etapa aí nós estamos falando de estrutura tecnológica mesmo. Pra você ter uma ideia, quem nos atende, falando aqui como EBW Bank, quem está por trás, tecnologicamente por trás da EBW Bank, é a maior empresa de tecnologia do planeta Terra, que é a First Date, né? Foi comprada recentemente pela Pfizer. Então é ela que está com esse arranjo conosco. Até então era o Bancob, né? Que tinha essa parceria de meio de pagamento. Então nós entramos também, inicialmente, essa parceria com a First Date, e é ela, então, que está trazendo todo o arranjo tecnológico para a gente. Ou seja, é necessário ter uma empresa de nome, de porte, de capacidade dentro desse nosso mercado para poder atender a escalabilidade, porque senão não vai para frente nunca. Então a gente já buscou logo qual é a melhor do mundo. Não é a melhor do meu estado, é a melhor do mundo.
essa melhor do mundo, então nós vamos fazer contato com eles e vamos contratá-los para fornecer todo o arranjo tecnológico para todos nós. E dentro da EBW que ainda tem uma equipe senior da área de TI para fazer essa interligação, você entende? Então, não é tão simples assim. A tecnologia hoje, ela dentro da nossa área financeira, de verdade, não pode haver falhas, né? Porque uma falha, isso pode gerar um prejuízo para os nossos clientes. Então, a gente precisa, então, estar muito bem assistido tecnologicamente falando. Então, essa é a segunda etapa, tecnologia. A terceira, aí estamos falando de um marketing, uma publicidade muito bem elaborado, muito bem feito, que nós vamos entrar agora, e uma equipe, né, comercial muito bem treinada para poder atender as exigências do nosso público, da nossa clientela. Então, são 4 etapas que precisam percorrer aí dentro de uma fase só, Rafael. Então, não é simples. Não é simples. Há uma complexidade, nunca. Por isso que é difícil uma empresa, por exemplo, hoje, se chegar nessa fase na qual nós estamos. Por quê? Porque eles vão queimando muita etapa. Já chega logo fazendo marketing, entendeu? Pega o valor e faz marketing, mas não tem nenhuma base tecnológica para isso. Aí vai fazendo marketing, o cliente vai entrando e o negócio não vai acontecendo. Você entende? Assim, eles já iniciam o seu projeto, o seu pré-lançamento, pré-marketing, já iniciam queimados, sabe? Já iniciam morrendo. Infelizmente é uma realidade. Então você tem que ter esse cuidado, uma base boa tecnológica. Você acha, aí é uma pergunta bem capciosa mesmo, quero que você seja bem sincero comigo, porque nós estamos aqui com o intuito de ajudar as pessoas a não cair em maus investimentos. Você acha que, você vê que agora, que depois disso tudo que a gente falou, que você vai entrar no marketing, né? Depois o pessoal perguntou, e o vídeo vai ficar gravado, eu espero que se der tudo certo aqui no Instagram, vai ficar na minha timeline, e também tem o Magno, que é a autoridade, que depois você pode procurar lá no Instagram dele, qualquer informação, ele vai te atender. Então, pode ser, você acha que alguma empresa, ela antes de ver a escalabilidade, antes de ter um board, de ter uma equipe, ela parte por marketing, porque é através do marketing que vai vir a captação de recursos, e ela talvez esteja mal intencionada em captar recursos antes de ter um projeto minimamente viável para mostrar para o investidor. Pode ser isso que está acontecendo? E aí a pessoa vê aquele marketing bem feito, vou investir nisso, e aí perde todo o dinheiro porque não observou essa base que você falou, que é as pessoas, que é o processo, que é a regulamentação da CVM, do Banco Central, depois que a gente vai fazer a publicidade. Eu vejo uma ansiedade, você entendeu, Rafael? Eu vejo uma ansiedade nessa juventude. Eles querem fazer o negócio acontecer e acham que a coisa é o marketing. Não, vamos fazer marketing, publicidade aí, vamos colocar na mídia, vamos fazer... Não é desse jeito. Então, você tem que ter prudência. Nós temos ousadia, o empreendedor ele é ousado, mas se ele não tiver dose de prudência nessa ousadia aí, ele pode... desmentido, pode perder o controle, pode tomar decisões completamente impensadas e sendo levada por modismo, né? Porque às vezes eu vejo assim, tem que ter marketing, tem que ter publicidade, vamos fazer acontecer, e a partir do momento que as pessoas vão conhecendo a gente vai atraindo investidores e clientes e vamos abastecendo, eu vejo muito isso, o avião em pleno voo. Calma aí, você pode... É extremamente arriscado. É extremamente arriscado isso. Então, sim, isso acontece muito. As pessoas, elas numa ansiedade já para apresentar a sua fintech ou o seu projeto inicial para as pessoas, para o público, eles colocam o marketing e a publicidade em primeiro lugar, o corpo gerencial não estão preocupados com isso, e também a base tecnológica vão se ajustando. Aí é onde muitas empresas elas sucumbem. Por quê? Se eu, por exemplo, estou experimentando algo e eu percebo que esse algo não está sendo agradável, não está sendo bom para mim, eu não quero experimentar de novo, desculpa. Eu vou comprar em outro lugar. Você entende assim que o foco, a gente tem que ter esse cuidado. O usuário hoje ele tem muitas opções. Se eu falhar com o meu usuário, ele tem outros 10 concorrentes batendo na porta dele, dizendo a ele falou com você, vem para cá. Você entende? Há uma certa preocupação e sim, de fato, por isso que muitas startups e fintechs não estão indo para frente.
Por quê? Porque eles não trabalham em etapas, não vão dando corpo, né? A EBW Bank, ela ficou numa incubadora nossa, da nossa empresa de consultoria, ou seja, o corpo gerencial de bagagem está assistindo. Depois nós aceleramos a EBW Bank. Então, tudo, e ninguém sabe. Você entende? Assim, não está na mídia, não está em lugar nenhum. Por quê? Porque a gente tem esse cuidado, essa prudência, né? Tem investidor, os nossos investidores, por exemplo, não vieram para a EBW Bank através de um marketing, de uma publicidade. Muito pelo contrário. São pessoas que já nos conhecem. São pessoas que já nos conhecem. Por exemplo, você não entrou como investidor da EBW Bank porque você viu uma propaganda no Facebook da EBW Bank. Você entrou na EBW Bank porque você é meu amigo. Né? E foi apresentado o projeto para você. Então, você entrou e faz parte do nosso corpo de investidores. Não é... Então, assim, o que a gente entende, tenha cuidado. A minha recomendação, Rafael, é tenha muito cuidado, porque tem muito projeto bom que está nascendo morto porque está queimando etapa. Infelizmente. São projetos bons, ideias lindas, sabe? Que dá para fazer acontecer. Mas a ansiedade para ir atropelando o processo, atropelando etapas, faz com que o projeto não dure 12 meses. É uma grande realidade isso. E o mais importante, eu sempre vou bater nessa tecla aqui, porque eu, como trabalho com consultoria de investimentos, as pessoas me procuram como consultor de investimentos, e eu vejo muita gente caindo em ciladas, então eu vou sempre bater nessa tecla, que é, além das projetos lindos que você falou, que a pessoa está bem intencionada e ela pula etapas e ela fracassa, tem os mal intencionados que querem captar dinheiro e já sabe que não vai dar nada, né? Então tem que ter esse cuidado mesmo. E aí, antes de passar a gente aprofundar mais no assunto do marketing, aí é uma pergunta de investidor, porque o meu público que é investidor, ele está ali pensando assim, cara, se eu investir em uma startup, quanto que isso dá de retorno? Então, eu sei que, é lógico, é um capital que você de alto risco, né? Então, tem que ser bem analisado e tal. Mas, fintechs que deram certo, que você já avaliou, quantas vezes você pode multiplicar o capital participando de um investimento como esse? Você tem essa estimativa de outras fintechs? Quanto você está estimando para... O retorno, ele é assustador, eu diria para você. E a gente precisa até ter um cuidado em apresentar o tamanho do retorno. Mas se você pegar, por exemplo, a Amazon que começou, né, tô falando aí na bolha das .com, né, das .com, né, na década de 90, se eu não me engano, e 10 anos depois, quem investiu $200 mil na Amazon saiu com 12 bilhões de dólares. 12 bilhões de dólares. 200 mil dólares. Estou falando num período curto de 10 anos. O Nubank hoje, você pode multiplicar o valor de investimento a 100, 200, 300 vezes o valor investido. É absurdo o mercado. Então a gente tem que ter até um cuidado para assim, é melhor você trabalhar numa perspectiva, quando você vai falar com um possível investidor, numa perspectiva racional, até estimando um pouco para baixo, porque ele pode assustar, ele que não conhece esse nosso mercado, porque o nosso mercado, os volumes são vultuosos. Para você ter uma ideia, de investimento em startup, em fintechs, de 2010 para 2018, 2019, nós estamos falando de investimento só nessas duas estruturas. Estamos falando de de quase R$ 1 trilhão. Uau. Só em startup e em fintech. Um trilhão. Mas de projetos reais, que não são falcatruas, projetos verdadeiros mesmo. Exatamente. De empresas mesmo que tem aquilo que cumpre aquilo que a gente acabou de falar, né? Um corpo gerencial nível A, né? Uma base tecnológica excelente, né? O bom é inimigo do ótimo, né? Falando de incógnitas aí novamente, né? Então, assim, a gente precisa de uma base tecnológica ótima para poder atender, inclusive quando você começar a escalar, né? E tudo isso é importante. E aí sim você tem uma condição. Por exemplo, na EBW Bank a gente está abrindo SA agora. Isso em novembro a gente muda. Então, por exemplo, as suas cotas dentro da EBW Bank se transformarão em ações. Então, se você comprou a R$ 1 cada cota, em novembro, a partir de dezembro,
já não vai ser mais uma cota. Você já pode ter, dentro do valuation de dezembro do EBW Bank, um 2,80 ou 3,20. A gente estima que vai estar nessa faixa de 2,80 a 3,20 agora. Então você vê que já é ação. Quem investiu, por exemplo, quem está investindo dentro dessa estrutura de ações, ele tem essa condição. A gente vai abrir, por exemplo, em 2023, né? Ou a gente vai alienar 80% das nossas ações, que inclui boa parte das minhas ações, como boa parte das suas ações, né? Ou de boa parte das ações de todos os nossos investidores, ou abrir o IPO dela, né? Ou aqui no Brasil, ou fora. E nesse caso, se hoje, por exemplo, eu investi 10 mil reais dentro da EBW Bank, eu tenho 10 mil cotas, agora vai ser 10 mil ações. Em 2023, esses 10 mil, pelo valor da ação, pode estar... Deixa eu pegar aqui um valor de ação da Stone, por exemplo, que está a 29 dólares, que é a nossa concorrente, vamos considerar, né? 29 dólares da ação da Stone, e que também começou agora, começou ontem a Stone a operar. Você vê marketing de publicidade na Stone, na novela e tudo mais, foi em 2018. Começou agora, mas você vê uma empresa que está com valor de mercado de 10 bilhões de dólares, né? Criada por dois brasileiros há pouco. Então, 29 dólares é uma ação. Então, quem comprou a R$ 1 cada ação? Você entende? É fora da realidade. É possível você ter bons retornos financeiros, porque o nosso ramo dá essa condição para a gente. E se de fato nós estivermos investindo em empresas dentro desses pré-requisitos que nós falamos, né? Um projeto que possa ficar para o futuro, projetos prontos, né, para atender os problemas da nossa sociedade, né? Anseios da nossa sociedade, que atende a nossa comunidade, o nosso país, tenha condições de verticalizar, né? As suas estruturas, enfim, até se possível for internacionalizar, né? Hoje está fácil. Isso que eu ia te perguntar agora, porque quando a gente falou de escalabilidade, né? Então aqui dentro a gente sabe que a gente tem muito para crescer ainda, a gente tem trilhões de negociações aí que é um mercado amplo que você pode entrar e já existe pelo menos esse pensamento de ou já tem uma estrutura que pode ser escalável para fora, para fora também. Exatamente, já sim. O projeto, a parceria com a First Date, porque ela é norte-americana, né? A nossa base tecnológica, né? A empresa que sustenta toda a nossa infra de TI, a base dela é americana, e não foi por outro motivo que, primeiro, ela é mundialmente reconhecida, né, em todos os continentes, e a nossa visão é exatamente a gente poder atender vários outros mercados também. Sabemos que o Brasil, nós vamos talvez a minha segunda geração, minha terceira geração, vai continuar fazendo muitos bons negócios aqui no nosso país, mas a gente tem a América Latina, nós temos os Estados Unidos, né? A América Central, para a gente também poder atuar, porque nós temos base tecnológica lá. Então o projeto ele é para isso, exatamente para isso. Então quando você pega uma empresa assim que você vê uma estrutura, uma proposta de não apenas de curto e médio prazo, mas de longo prazo, é legal. É legal você entender assim, o que ela está tomando de medida agora para cumprir com o futuro de 2023, que é o nosso deadline. Entende? Ou seja, 2023 é uma segunda fase que nós vamos entrar, que é uma fase que a EBW Bank ela vai se tornar uma empresa pública, onde todas as pessoas elas vão poder investir, né? Já não é mais como nós estamos hoje. Hoje a gente determina quem faz parte, né, do nosso grupo de investidores. Ela é sociedade anônima de capital fechado. E aí, quando ela se torna pública, vai para a Bolsa de Valores, você que aí está nos assistindo, aí ela é uma sociedade anônima de capital aberto, que qualquer um pode investir, como a nossa concorrente aí, que é a Stone. Eu posso investir na Stone, você pode investir na Stone, ela é pública. Na EBW Bank, só entra, nesse primeiro momento, quem a gente determinar. O Mário... sociedade anônima de capital fechado. Legal. Só para quem está entrando aqui agora, a gente está falando sobre startups e fintechs, como você identificar e investir corretamente. Existem muitas pessoas querendo enganar os investidores do mercado com projetos inviáveis, só para captar recursos mesmo. Então, o Mário está aqui
para desmistificar. O que você tem que olhar numa fintech, numa startup, para poder realmente fazer os seus investimentos? Fazendo aqui um resumo rapidinho, a gente já falou de primeiro olhar quem que é o manager da empresa, quem está por trás, a experiência, o currículo dessas pessoas, se o produto é escalável, se é um produto que ele vai crescer exponencialmente, e aí, ao mesmo tempo, se o projeto ele é possível de... a tecnologia que ele tem, ele vai recepcionar milhares e milhares de pessoas, né? Então, são todos esses cuidados que a gente já falou. Depois você pode vir aqui na minha timeline, rever o começo para quem entrou aqui agora. Eu sei que é um assunto muito legal, porque startup pode fazer parte do investimento de todo investidor, né? Lógico, um capital ali é separado para isso, de longo prazo, porque é um capital que você pode investir pouco e multiplicar muitas vezes o teu resultado mais corretamente. E aí o Magno falou que ele até gosta de não falar muito, porque pode dar uma visão equivocada. E é o contrário que as pessoas que estão mal intencionadas, elas fazem justamente o contrário. Elas prometem milhões e milhões de retorno para aguçar a ganância das pessoas. Então as pessoas ficam com aquela eu vou ganhar milhões fácil, e não é fácil. Você vê que o Magno, depois eu quero que você me fale, Magno, quanto tempo você já está nesse projeto? E você ainda tem ali a previsão, tem passos até 2023, tudo programado, né? Então, quanto tempo isso já está rolando e está tomando corpo? E a outra coisa que eu queria entrar, antes de deixar você explicar um pouquinho mais da EW Bank, que o contrato agora, nessa fase, é um contrato de um investidor anjo. Aí eu queria que você explicasse também para o pessoal, para eles entenderem como que é um contrato de investidor para quem quer investir numa startup, numa fintech. A gente diz que o contrato de investidor anjo tem previsão na lei, né? Está dentro da lei, né? Embora anjo, investidor anjo é o quê? É porque eu sou anjo? Também é porque o cara é realmente um grande anjo. Você é o meu anjo aqui, né? Mas também esse anjo que está com a gente, esse é um nome mesmo, é um termo que está dentro da lei, né? Tá regulamentado dentro da lei. O investidor anjo, por exemplo, você que é o nosso investidor anjo, você é resguardado no quê? Primeiro, o seu contrato, ele é todo composto, ele foi formatado dentro da lei. Então, a primeira coisa, esse contrato, ele tem força de lei do país? Né? Eu preciso entender, não é um contrato que foi elaborado tem muita gente mal intencionada, como você acabou de falar, né? Então, assim, eu preciso saber se esse contrato aqui, ele tem força de lei, está dentro da lei. Se não, acabou, investimento jogado fora, esquece. Então é importante você, antes de você poder investir, você pegar o seu contrato, né, tirar as dúvidas com o jurídico da empresa ou com a pessoa que você tem um contato direto com a startup, ou até mesmo se ficar muita dúvida ali, você apresentar para um advogado, né? Para ele poder te dar essa orientação e essa assessoria. O investidor anjo, ele é legal porque quando ele entra como dentro dessa modalidade de investimento, primeiro, os bens dele, do investidor, está preservado, é intocável, entendeu? Vamos considerar que há uma descontinuação dessa empresa, uma falência. O investidor anjo, ele não responde juridicamente, processualmente, nem administrativamente pela empresa. Ele não responde. Ou seja, ele está totalmente resguardado. Ele é investidor. Ele não é... Ele é um acionista, mas ele não é o dono da empresa, né? Não, nesse caso, não é a questão de ser acionista, ele é cotista, né? Como investidor anjo. Então, dentro disso, é importante você entrar como investidor anjo, porque os seus bens estão preservados e você não responde administrativa, judicialmente, né, nem criminalmente por essa empresa, se houver realmente um processo, uma descontinuação dessa empresa, ou seja, uma falência. Então, esse é o contrato, é o melhor contrato a ser feito. Eu quero investir, Magno, numa startup, eu quero investir numa fintech. Eu te oriento a criar, ou o seu advogado a desenvolver, né, esse contrato com base na lei do investidor anjo. Pronto, você fica completamente resguardado. E aí você, concomitante, se realmente você quer, de acordo com a evolução dessa empresa, você quer continuar, de acordo com o crescimento dessa empresa, você quer se tornar um dos acionistas, você quer entrar dentro do quadro societário, se há essa possibilidade, há esse interesse, então no próprio contrato de investimento anjo, você coloca essa cláusula.
que né, em 2 anos a empresa cumprindo com isso, com aquilo, chegando dentro dessa determinada fase ou crescimento, ela vai te dar essa condição de você entrar para dentro do quadro societário, dentro do valor de mercado e tudo mais e tudo mais. Então, tudo isso vai em contrato também. Você coloca em contrato. Por exemplo, no seu contrato que você tem com a EBW Bank, lá está claro que você está entrando como cotista, mas vai ter a opção do mútuo conversível, né? Ou seja, as suas cotas serão transformadas em ações e que cada ação, em dezembro, vai estar valendo aí, né, nessa faixa de 2,80 a 3,20. E isso tá no contrato e automaticamente vai ser mudado, né? Então vai ser feito um outro contrato com você em dezembro, que é um contrato então de acionista. Você se torna um acionista da empresa. E nesse caso, como acionista, você também não é dono da empresa, né? Nesse caso, você não responde pela empresa, continua como investidor, mas já nessa modalidade de sociedade anônima, né? Que aí é uma outra lei. Hoje nós somos regidos pelo Código Civil. Em dezembro nós vamos ser regidos pela lei da sociedade, a sociedade anônima, né? Sociedade de ações. É uma outra lei. E aí o seu contrato vai ser feito um novo contrato, né? Um contrato de acionista. Então, você tem, por exemplo, como investidor anjo, se houver essa possibilidade, essa negociação, é legal, porque como investidor anjo, você vai receber ROI, né, retorno de investimento pela startup, né, anualmente ela vai pagar o ROI. Como acionista, aí você já recebe dividendos, né, o lucro por ação. E aí na distribuição, que também está em contrato, que a gente até colocou. Né? Você viu lá que 50% do lucro líquido da EBW Bank vai ser destinado aos nossos acionistas. Então, lucro líquido 50% distribuído para vocês. Lucro por ação. Cada um vai receber proporcionalmente as suas ações dentro da EBW Bank. Então, é uma vantagem. E aí, como dividendo, uma outra vantagem é que não incide imposto de renda, né? Você não precisa pagar imposto de renda, está dentro da lei também, né? Então, você tem algumas vantagens quando você investe, por exemplo, numa empresa que ela é limitada e ela precisa se preparar para se tornar uma sociedade anônima. Então, você tem essa vantagem, que aí você já recebe lucro por ação, você pode vender as suas ações pelo valor de mercado, entendeu? Se hoje uma ação está sendo cotada a 2,80 e a gente recebe mais investimentos, mais aporte, há um aumento da receita, então esses 2,80 pode ir para 10, né, de 50 cada ação, e você pode vender até parte dessas ações que você tem. Então, até para poder se capitalizar, para iniciar um projeto, enfim, é legal quando uma empresa ela tem essa estrutura e essa visão, né, de mudança para limitada, para SA, de investidor anjo, para dentro da lei de sociedade de ações. É muito interessante você perguntar, sabe, fazer esses questionamentos antes de você poder iniciar. De repente você quer... Pois é, e o contrato, você vê, o contrato é essencial, assim, é muito importante que as pessoas atentem para esse tipo de contrato, porque você pode entrar numa sociedade que depois você responde com seus bens civil e criminalmente por todas as ações da empresa. E o contrato de investidor é igual você comprar ações na Bolsa de Valores. O tipo de ação que você está comprando, ela não te dá nenhuma responsabilidade sobre o seu patrimônio. Se a empresa quebrar, a máxima perda que você vai ter é aquele capital que você investiu. E eu vejo muita gente entrando em algumas sociedades por aí que eles acabam assinando sem saber um contrato que depois ele vai responder civilmente e criminalmente por outros, por danos causados pela empresa terceira, né? Então, muito cuidado com o contrato se você for resolver investir numa fintech, numa startup. Exatamente. Magno, quanto tempo que já está a EWB que esse projeto começou? A gente está nos últimos 7 minutos aí. Queria que você desse aí o seu recado final. A BW Bank ela foi desenhada... Inclusive, eu tenho certeza que daqui para frente, com essa expansão gigantesca de investimentos em startups, em fintechs, com a sua experiência, as pessoas... A gente tem uma taxa de juros de 3% ao ano, então o dinheiro na poupança não vai render nada. Então as pessoas vão procurar investimentos na Bolsa, vão procurar investimentos alternativos que possam realmente multiplicar o seu capital. Então é um assunto que a gente vai trazer aqui várias vezes daqui para frente. As pessoas já têm que se acostumar a ouvir sobre esse tema.
É exatamente isso, Rafa. Investir hoje, o nosso país, embora tenha aí seus... eu acredito que nós somos um país desenvolvido e não subdesenvolvido. A nossa nação ela é desenvolvida, mas se você comparar com a América, o trabalhador, a pessoa que trabalha no McDonald's dos Estados Unidos, boa parte do seu dinheiro ali, do seu salário, é para investir em ações. Ou seja, eles investem em ações. A gente aqui não, né? 80% do nosso salário é fazer dívida, pagar a conta, né? E comprar parcelado muitas coisas que às vezes até sem necessidade para isso. Então, esse é um tema que eu trato com muita frequência e muitas vezes. Então, se você quer ver esse tema de controle financeiro, de organizar suas finanças, fazer investimentos, mantenha-se conectado aqui no canal. No meu canal do YouTube tem vários vídeos. Eu estou sempre fazendo live sobre como você organizar suas finanças, fazer para você chegar em nível de ter seus investimentos e ter investimentos também em fintechs e startups. Porque daqui para frente, se você pensa numa aposentadoria, numa segurança financeira de longo prazo, você tem que se tornar um investidor, não tem para onde correr. Não tem para onde correr, exatamente isso. Então, o projeto, a gente já vinha desenhando, trabalhando nesse projeto há 4 anos, Rafael. Em 2018 que a gente começou as operações, para você ter uma ideia, né, de abertura, e em 2019 que a gente começou a dar os primeiros passos, né? Isso eu estou falando em outubro de 2019. Então, crescendo para baixo, né? Criando raiz, estrutura, para colocar, para fazer esse bebê nascer. Então, não foi da noite para o dia, né? E nesse caso é importante a gente poder trabalhar dentro de uma perspectiva como essa. Primeiro, por quê? Porque é um projeto que já está nascendo já com sustentação, entende? Precisa de base. Eu falo muito, olha, a gente primeiro, antes de crescer para cima, a gente precisa crescer para baixo. Né? Ou seja, cria raízes. Cria raízes, porque depois que você tiver uma estrutura muito bem sólida, formatada, você consegue construir o seu projeto arquitetônico que quiser. Você entende? Fica forte, você tem a base forte, você cresce bem, você pode crescer bem. Uma base fraca, você não consegue crescer muito, entende? Então a gente demorou, talvez, esse tempo, foi para isso. Foi para poder ter, assim, chegar no momento propício, no momento certo, para a gente poder apresentar a BW Bank para todos vocês, né? Você que está aqui nos acompanhando, Rafael, é um investidor nosso da BW Bank. Tem pessoas que estão entrando dentro do nosso projeto. A gente tem investidor de 1 milhão, de 2 milhões, Rafa, mas a gente tem investidor de 5 mil, de 10 mil. Você entende? Então, hoje, a gente está... nós temos muitos investidores que têm investido aí 10 mil, 15 mil, 20 mil. E que a soma deles, às vezes, até ultrapassa de um grande que investiu 2 milhões, 3 milhões dentro do DBW Bank. Então, você que está querendo enxergar, tá, poxa, eu estou com uma reserva Magna, onde é que eu aplico? Pode me chamar no direct, chama o Rafael também. Se tiver alguma dúvida, pega o meu contato no meu direct, para, de repente, você quer um esclarecimento melhor sobre como investir. Poxa, Magno, eu achei interessante esse projeto da IBW Bank, eu queria mais informações, pode me chamar também, estou aqui para dar todas as informações. Eu vou falar que para você, como investidor, quiser investir aqui na IBW Bank, o momento é esse, porque depois que ela se tornar SA, aí você vai ter que comprar as ações pelo valor de mercado. Agora você está comprando cotas. Então, até novembro aí... Quando que vai transformar? Eu sei que no contrato tem uma data lá, igual você falou, que é automático, já transforma as cotas em ações. Quando vai ser mesmo? Em novembro. Novembro desse ano. Em novembro a gente já transforma de limitada para SA. Então, todos os nossos cotistas irão se tornar acionistas da empresa, né? Pelo valuation já de mercado, valor de ação de mercado. É uma grande vantagem aí. Então, tem isso. Bom, Rafa, a visão é exatamente essa. Eu acredito que fintech e startups são projetos bacanas, inovadores. A gente tem que ter um cuidado especial. Muito bom você ter trazido esse tema, sabe, nesse momento, porque, claro, tem pessoas muito mal intencionadas. Então, eu repito, quando você for investir em qualquer startup ou fintech, vai primeiro conhecer a história de quem está por trás. Tem gente que está fazendo bico. Estou com um projeto, não investiram nada. Estão querendo pegar dinheiro de pessoas honestas, não colocou R$1 dentro dos seus projetos e tem outros empregos por trás, não está completamente envolvido dentro do projeto e aí quer abrir a sua startup ou a sua fintech. Ó, né, já está nascendo errado, você entende? Se a pessoa não tiver 100% comprometida com o seu projeto, se 100% comprometido já é difícil
e é desafiador, quanto mais a pessoa colocar uma startup ou fintech como segundo plano, sabe? E ter o seu emprego primário e querer brincar com o dinheiro dos outros. É muito sério, né? É muito Eu falo para sério. os nossos investidores aqui, ó, independente, se você está vindo para investir 1.000, 5.000, 10.000, 1 milhão, é o seu dinheiro, é muito suado e a gente precisa te tratar, o pequeno investidor, como um grande investidor, de maneira muito imparcial, né? A gente tá Dentro dessa... isso, exatamente. A gente está nos últimos 30 segundos. Pessoal, eu não traria aqui o Magno para falar sobre isso, porque muita gente recebe propostas para investir em coisas que eu olho, analiso, e se trata de uma falcatrua, uma pirâmide. E o Magno tem um projeto muito sério, e eu tô nesse projeto com ele. E se você quer informações, entra lá no Instagram do Magno e pergunta para ele. A gente vai acabar agora. Pessoal, muito obrigado pelos comentários. Vai ficar aqui gravado na minha timeline. Até a próxima.